Graça, paz e alegria. Retomamos a nossa mensagem a respeito do livro de Gênesis. Na mensagem anterior, eu falei bastante sobre a questão da autoria e, de certa forma, eu entrei na questão da data também a respeito do livro, já que imagina-se que algumas coisas pudessem até ter sido escritas antes, mas muita coisa veio de tradição oral, a maior parte das coisas veio contada, as histórias eram contadas, inclusive a ideia do livro da Páscoa era colocar a criança para fazer a pergunta, para que a história então pudesse ser contada do porquê que comia certas coisas, porquê que fazia-se aquela celebração e tudo mais. Então muita coisa era contada. Mas talvez algumas coisas já tenham sido escritas até mesmo antes de Moisés. E depois, a partir dele, houve uma sistematização das histórias, elas foram mais contadas e também há registros de textos escritos. O próprio Pentateuco tem vários registros de coisas que Moisés de fato escreveu. E a confecção do livro, ela perpassa um período muito grande da história. Ela vem desde então, talvez um pouco antes de Moisés, principalmente com Moisés, que é considerado o autor, e vai até o tempo dos reis, de Davi, Salomão e alguns reis depois também, que tomaram cuidado com essa questão da literatura, dos textos realmente, que foram impulsionados pelo Senhor para cuidarem da escrituração dessas coisas todas, do registro e muitas vezes da organização do que já existia e já estava escrito. Então, a data para o livro do Gênesis, ela vem desde, então, talvez um pouco antes de Moisés, até o tempo dos reis, Davi, Salomão, outros mais, como Ezequias, por exemplo, que tomaram cuidado com essa questão da construção literária, realmente, dos textos que nós temos hoje na Bíblia, prontos e esses textos foram sendo elaborados ao longo do tempo. Muito tempo permaneceu com muita coisa apenas em tradição oral, só as histórias eram contadas até que alguém escriturou realmente, colocou em ordem todo o texto. E boa parte dos textos, Moisés deixou muita coisa escrita realmente. Então vem desde 1440, um pouco antes ainda, na época do Êxodo, até depois de Davi, Salomão, mais ou menos por volta de 930 a.C., talvez passando um pouco mais de tempo para que esses textos tomassem da forma como nós temos hoje na Bíblia. Na mensagem anterior, eu citei 7 nomes que, para mim, podem representar os personagens principais do livro do Gênesis. Eu citei Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. E eu gostaria de falar um pouco a respeito de cada um. Mas antes de seguir e falar desses personagens, para evitar uma visão meramente machista, eu preciso registrar que eu entendo sim que o texto bíblico ele é originário de uma sociedade patriarcal, onde os homens tinham bastante destaque realmente. Mas eu não vejo a Bíblia como machista. Afinal de contas, nós vemos no texto bíblico, até mesmo no livro de Gênesis, nós vemos muitas mulheres citadas e com destaque nesses textos. Se fosse algo meramente machista, como se entende nos nossos dias, o texto simplesmente sumiria com essas mulheres. Elas são apresentadas mesmo no meio de uma sociedade patriarcal, quer dizer, elas marcaram realmente a história, elas tiveram o seu lugar e marcaram a história e não puderam ser escondidas no meio de todos os acontecimentos. Então, eu não vejo a Bíblia como machista, eu vejo sim ela como produto de uma sociedade patriarcal e que os homens tinham mais destaque. Mas na visão de machismo dos nossos dias, a Bíblia não tem essa visão, não tem esse entendimento da forma como muitas vezes se tenta interpretar essa questão do machismo e tudo mais. Eu não vejo a Bíblia dessa forma. Eu poderia, inclusive, se fosse machista, não teria. Ou eu mesmo esconderia essa situação toda, mas o texto fala de mulheres. Eu poderia citar algumas mulheres no próprio livro de Gênesis, que teriam também importância, como Eva, Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lia.
Eu poderia citar essas mulheres como importantes dentro do texto e fazer a mesma reflexão com os nomes que eu pretendo seguir essa mensagem. Algumas mulheres estão no texto citadas até sem nome, só diz que era mulher de alguém, ou mas ela marcou tanto que mereceu ser citada naquele texto, que ela participou da história. Há outras mulheres que eu não citei nessa lista de 6 que eu fiz. Eu poderia falar também de Tamar, ela também tem importância, ela também tem uma história importante no meio do livro de Gênesis mesmo. E há outras tantas mulheres que os nomes não são citados, mas que elas estão presentes no texto. Então o texto não esconde essas mulheres. A ideia de escolher esses 7 homens não segue a linha machista do pensamento atual, porque se fosse assim, eu simplesmente esconderia as mulheres que estão no texto. Eu acho importante fazer essa ressalva, porque ultimamente a interpretação de texto anda muito estranha, porque existem sim aqueles que fazem essa visão machista, tentam ver coisas que na verdade não deveriam ser vistas daquela forma, encaminhar com uma visão muito machista, muito estranha. E por conta desses que fazem isso, quando alguém faz algo que se aproxima, como alguém possa interpretar a partir de uma mensagem que eu fale de 7 homens, as pessoas podem até pensar que tem alguma coisa. Não, no meu texto, na minha mensagem, na forma como eu quero apresentar, não existe isso. Mas é importante fazer esse registro porque a interpretação de texto ela vai tentando resolver as questões por conta dos que pensam assim, dos que fazem realmente assim. E hoje em dia há muito a questão de é tudo ou nada, 8 ou 80, há vários outros números no meio, preto e branco, não, tem outras cores que podem fazer tons no meio de tudo isso e outras tantas cores além do preto e do branco que podem somar, e a vida é dessa forma, o Senhor criou variedade, não criou uma coisa só um encaminhamento, só de um jeito as coisas. Nós temos que obedecer à vontade dele, sim, é fato, mas o Senhor gosta dessa variedade, ele tem muitas coisas para ensinar, apresentar, senão todas as verduras seriam a mesma coisa, todos os animais seriam a mesma coisa, e não é assim. O Senhor preza por essa diversidade. Feita essa observação, voltemos para a mensagem em que eu vou citar aqueles 7 homens que entendo que podem nos ajudar numa reflexão a respeito do livro de Gênesis. Sobre Adão, nós vemos na vida dele lições sobre vida e morte, obediência e desobediência. Nós podemos apontar para coisas do nosso dia a dia, coisas que estão presentes na nossa vida, na nossa caminhada. Nós vemos desde Adão. Enoque se fala muito pouco a respeito dele no texto bíblico, mas fala algo muito importante. Ele andou com o Senhor, ele pela fé foi trasladado. Diz o texto que ele não viu a morte. Então, ele nos mostra essa questão do relacionamento com o Senhor, de andar realmente com Deus, e nos mostra também uma figura daquilo que nós esperamos para a igreja, que é o arrebatamento, sermos trasladados também, aqueles que estiverem vivos, não antes dos que estiverem mortos serem ressuscitados em corpos incorruptíveis para estarem com o Senhor. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e também estarão com o Senhor. Mas Enoque nos aponta um pouco a respeito disso. E há também uma outra coisa que Enoque me parece representar, e por isso então citei ele. A Bíblia fala de 2 personagens que não teriam visto a morte, Enoque e Elias. E a Bíblia fala também lá no livro do Apocalipse que há 2 testemunhas. E que essas testemunhas vão morrer, ter os corpos expostos em praça pública por 3 dias e meio, de tanto que as pessoas ficaram indignadas com o que elas faziam e queriam então mostrar que elas estão realmente mortas e festejam tudo aquilo. Está lá no livro do Apocalipse. E eu tenho a impressão de que Elias e Enoque são candidatos seríssimos a essas 2 testemunhas, porque Hebreus fala que é dado ao homem morrer uma vez e depois disso o juízo. Então ninguém que morreu poderá ser essa testemunha, já que as testemunhas vão morrer e ressuscitar.
Mas também pode não ser nenhum dos dois, o Senhor pode ter outros planos. Deuteronômio 29 nos diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as que estão encobertas pertencem ao Senhor. Isso não está dito com todas as letras, é apenas uma observação que eu vejo que salta da Bíblia, que duas pessoas não viram a morte de acordo com o texto bíblico, e duas pessoas são as testemunhas lá no livro do Apocalipse. Mas quando chegar a hora, o Senhor vai fazer da forma como Ele tem o plano. Se for assim, ok. Se for de outra forma, o Senhor fará da forma como Ele entende que deve fazer. Citei Enoque por conta disso. Eu vejo Noé como uma ilustração do trabalho e da salvação, da obediência à vontade do Senhor, do realizar aquilo que o Senhor revela e ter então a bênção, o cuidado debaixo da vontade do Senhor. Foi uma obra de fé que ele realizou. O chuva mesmo veio só depois que ele já estava na arca, depois de alguns dias ainda. Então ele teve fé naquilo que o Senhor revelou e fez aquilo que o Senhor tinha dado como orientação que ele deveria fazer. Ele nos mostra que nós devemos buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor diante daquilo que ele nos revela. E ele também aponta para um mundo novo, como se fosse a figura dos crentes salvos, através da tribulação, através do dilúvio, e que foram salvos dentro da arca. E aí então nós pensamos na tribulação dos dias pouco antes da volta de Jesus, e também o período milenar, aqueles que saem desse período de tribulação e estão com o Senhor para o reinado milenar e depois para a eternidade com o Senhor. Noé aponta também um pouco a respeito disso. Abraão nos fala de fé e nos fala de separação, não no sentido de ficar isolado, separado, afastado, mas no sentido de ser chamado pelo Senhor para fazer uma obra. Ele tinha o altar diante do Senhor, que aponta para a questão da fé. Ele acreditava no cuidado do Senhor, ele acreditava naquilo que o Senhor tinha como orientação, ele executava aquilo que o Senhor ordenava. A tenda de Abraão aponta para a separação, já que ele deixou a casa do pai. O pai começou a trajetória, o Senhor já tinha chamado o pai para iniciar uma mudança e ele não completou até onde o Senhor tinha como propósito, e Abraão é chamado a partir de um determinado momento para seguir, separado da questão dos pais, mas separado por chamado, para buscar a vontade do Senhor, para que ele pudesse então experimentar aquilo que o Senhor tinha para ele e para os seus descendentes na terra que então o Senhor estaria mostrando que seria daqueles que descenderiam de Abraão. Isaac, ele nos aponta para a questão de princípios como submissão. Ele estava pronto para fazer aquilo que o pai tinha como orientação para realizar, e até o último momento ele estava ali, submisso ao que o pai tinha como orientação. Nos aponta para estarmos prontos a fazer a vontade do Senhor em todo o tempo e da forma como o Senhor ordenar. E também Isaac nos mostra a questão da continuação, pois a vida dele também foi uma vida de obediência e perseverança, como foi a de Abraão. Ele aponta também para essa mesma realidade. Jacó, que depois é chamado de Israel, ele ilustra a disciplina, porque ele tinha que fazer as coisas todas dentro da ordem que ele tinha como responsabilidade, ou como ele entendia que deveria fazer. Ele aproveitava-se de oportunidades para ter algumas coisas mais, era ajudado pela mãe, recebia coisas extras, nós lemos isso no texto. Mas ele também tinha disciplina em buscar as coisas da forma como deveria ser. Quando ele está com Labão e o salário dele é alterado várias vezes, ele fazia as coisas que deveria fazer para poder ter os resultados que ele esperava. Ele confiava no Senhor para ter os resultados necessários. Ele executava algumas coisas na esperança de que o Senhor também pudesse fazer a sua obra e realizasse a sua vontade no meio de tudo aquilo.
aquilo. Então ele mostra sim disciplina, ele mostra que é necessário fazer algumas coisas às vezes, e aí o Senhor vai agindo a partir da história que está acontecendo. E ele também nos mostra a questão da antecipação, porque desde antes dele nascer, já era sabido que ele seria que o irmão o teria em maior conta, ele seria mais do que o próprio irmão. O irmão seria o primogênito, no entanto, ele seria aquele que estaria dentro das promessas. Algumas vezes, sim, ele também agiu como enganador. Claro, o texto revela isso. Mas ainda assim ele realizou a obra do seu chamado. O Senhor tinha aquele chamado para ele estar naquela posição, naquela situação. E desde o ventre ele já tinha esse chamado. Então nós vemos em Jacó que o Senhor cumpre as promessas no correr da história, nos acontecimentos. O Senhor vai realizando a obra de acordo com os dias se passando. José nos mostra a questão do sofrimento e da exaltação. Ele mostra a confirmação dos sonhos do Senhor, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das situações estranhas que acontecem na vida, na história. Mostra a bênção que o Senhor tem para nós, mesmo que alguém maquine coisas ruins para nós, mesmo que alguém pense coisas ruins a nosso respeito, tente fazer coisas ruins. Quando o Senhor está conosco, nós somos abençoados, mesmo no meio daquilo que as pessoas pensam que estão fazendo, para que seja ruim na nossa vida. Ele é um exemplo precioso, na minha opinião, de fé em todos os tempos. O livro de Gênesis tem lá no seu final a bênção de Jacó, e dentre as coisas que Jacó apresenta, no capítulo 49, no versículo 10, nós vemos Jacó se posicionando também como um profeta, porque ele fala a respeito do Messias. Ele apresenta já dentro do que ele tem como entendimento naqueles dias, aquilo que ele esperava e que o Senhor revelava para ele que seria a esperança, a ideia do Messias. Lá no capítulo 49, no versículo 10 de Gênesis, ele fala a respeito de Judá, e então nós vemos alguma coisa nesse sentido. E José, o livro termina com José mostrando que realmente acreditava nas promessas do Senhor, e para além do tempo da vida dele. Porque ele disse, nossa família vai embora, nosso povo vai embora. E o Senhor vai cumprir a promessa. Quando chegar esse momento, peguem os meus ossos e levem. Eu não vou estar aqui, mas peguem os meus ossos e levem. Poeticamente, ele queria estar junto, mesmo que já tivesse passado o tempo dele estar por aqui e experimentar isso. Ele acreditava tanto que o Senhor ia realizar, que ele disse, me levem junto, mesmo quando eu já não estiver mais aqui, me levem junto. Era uma forma de dizer para eles, acreditem, vocês vão, tanto que eu quero que vocês tenham um compromisso de me levar junto, mesmo que eu já não esteja mais vivo, eu quero esse compromisso porque vocês vão e eu sei que vocês vão, então me levem junto. Ele aponta para a questão da esperança e aponta para a questão da fé que nós podemos e devemos ter nas coisas que o Senhor nos revela. Terminamos assim essa sequência a respeito do livro de Gênesis. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.